Olá, tudo bem? A gente já está há algum tempo discutindo formas de alcançar os nossos objetivos, né? Eu quero fazer uma brincadeira, um paralelo aí com toda essa coisa de articulação política que está rolando. Qual articulação política você faz consigo mesmo? Como que você negocia com você mesmo? Rola um ganha-ganha? Rola um auto-boicote? Será que a gente consegue, nessa brincadeira, eliminar a velha política do toma lá da cá, estabelecer a política do ganha-ganha nas nossas negociações internas? Olha que loucura, vou dar um exemplo rápido. Quem quer emagrecer costuma enfrentar um conflito enorme do consciente, que faz o projeto de emagrecer, contra o inconsciente, que está sempre orientado para a autopreservação. Como é que a gente lida com esse conflito de forma a atingir o objetivo de emagrecer? Fica comigo que essa é a semana da articulação. Ontem eu usei o exemplo do emagrecimento, eu quero voltar nele. Quem geralmente quer emagrecer faz um plano e mergulha nesse plano. Isso é o consciente tentando tomar o controle da vida dele. Só que, por outro lado, o inconsciente está programado para autopreservação, para se manter num bom estado de saúde. E o prazer que o paladar proporciona é um sinal forte para esse inconsciente de que está caminhando tudo bem na busca por esse objetivo. Por isso, o inconsciente busca cada vez mais esse prazer. Então a gente acaba de olhar para um clássico caso de auto-boicote. São forças aparentemente contrárias que estão se anulando, tá? Agora, se você observar um pouco mais a fundo, você vai ver que o objetivo dessas duas forças aparentemente contrárias é o mesmo. Só que elas estão em planos e percepções diferentes. Elas não se conversam, elas não se entendem sobre o como alcançar esse objetivo. Então amanhã a gente fala mais sobre isso. Oi? No último vídeo, eu falei que o consciente e o subconsciente, eles estão em planos diferentes, percepções diferentes. Por isso que é tão difícil a gente conciliar os dois. Mas como é que a gente conversa com o subconsciente? A linguagem dele está muito mais ligada aos sentidos. Ele fala com o mundo pelos símbolos, pelas imagens, sensações, não pelas palavras. Então tudo é muito importante para se comunicar com o subconsciente. É um som, é um gesto, um toque, um olhar. Sabe aquela frase que uma imagem vale mais que 1000 palavras? É por isso que ela existe, porque as imagens vão mais no íntimo do subconsciente. Então você já pode se perguntar e se observar, como é que eu estou falando comigo mesmo? Nessa semana da articulação, se você quer resolver um conflito interno, você tem que saber como falar com as partes, e o subconsciente é uma delas. Que tipo de sensações você precisa construir para se comunicar com ele? Quais são os gatilhos que você precisa preparar para que ele responda do jeito que você precisa? Ontem a gente falou do subconsciente e hoje a gente vai falar do consciente. E a linguagem do consciente é a palavra, é a razão, é a lógica. Ele permite, é a palavra que permite uma conversa interna que faz a gente entender as nossas motivações, por que a gente quer o que a gente quer, o que faz a gente feliz. É a palavra que permite que a gente possa ditar as regras, que a gente seja capaz de interpretar os resultados que o subconsciente produz. Agora, como que a gente vai comunicar com o subconsciente se a gente não está nem treinado ainda direito na palavra que governa a nossa comunicação com as vontades conscientes? Eu sei que isso é muito complicado, os psicólogos estão tentando resolver isso há muitos anos. Eu nem psicólogo sou e eu não vou resolver isso em um minuto. Mas fica só com isso na cabeça, essa visão que eu quero te passar. É preciso se conhecer, é preciso entender que existem duas forças, elas não precisam ser antagônicas, a gente só precisa conhecer a linguagem de cada uma delas para começar a botar elas para conversar. Eu tenho dado meio gripado, então não consegui terminar a semana da articulação. E aí, como o tema é amplo, eu resolvi continuar essa semana. Então vamos lá. Depois que você compreende a linguagem do consciente e do inconsciente, é hora da gente colocar um pouco de autoconhecimento e autocontrole nisso aí, fazer esse processo. Eu sugiro que você escolha um daqueles conflitos internos, que você sempre quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra coisa e vai se boicotando no dia a dia. Escolhe um, nós vamos tentar colocar essas duas forças para conversar, para fazer as pazes. Só que lembra que elas não falam a mesma língua, então a gente precisa de um intérprete, um intermediário. Claro que isso é um processo complexo. O ideal é que esse intermediário seja uma outra pessoa, de preferência um profissional. Mas aqui eu não quero resolver sua vida em um minuto, eu só quero te ajudar com insights. Então vamos lá. Agora, o intermediário é você. Você comanda a negociação entre as duas partes aí da sua existência, do seu ser, tá bom? Pensa aí no conflito que a gente continua. O exercício que eu quero te propor vai te ajudar a se conhecer melhor.
No vídeo anterior eu pedi para você escolher um conflito interno, né? E agora eu quero que você procure um lugar tranquilo, tire alguns minutos para perguntar primeiro para o seu consciente. O que que você tem buscado nesse tema? O que que você exatamente quer? E essa é importante. Qual é a sua intenção positiva relacionada a esse tema? Anota tudo no papel. Ao longo dessa semana, todos os dias, você vai se perguntando a mesma coisa, pelo menos uma vez por dia. É bem simples. Depois a gente vai ver como falar com o inconsciente. Já que está todo mundo falando de articulação, nessa semana e na semana passada, a gente está articulando com a gente mesmo. Anteontem eu passei um exercício para a semana e eu quero complementar agora. Enquanto você está falando com o seu consciente por meio da palavra sobre aquelas perguntas que eu fiz no vídeo anterior, eu quero que você faça as mesmas perguntas para o subconsciente. Mas é óbvio que quem vai responder é sempre o consciente, porque é por meio da palavra. Agora, é por isso que você vai precisar ser muito sincero consigo mesmo. Primeiro, se abrindo a novas respostas, a novas descobertas. E segundo, estando muito atento aos sinais que o subconsciente te dá. Como eu já tenho falado, um toque, um cheiro, um olhar, um som. Qual desses gatilhos ativa um comportamento? Qual deles desativa um comportamento? Um que você quer, um que você não quer. Continua anotando. Oi? Falar com o subconsciente não é fácil, mas você precisa extrair dele as mesmas respostas. O que ele tem buscado naquele tema, o que exatamente ele quer naquele tema e qual a intenção positiva naquele tema que você está analisando. Então, eu estou no exemplo do emagrecimento. Naquele exato momento do auto-boicote, naquele momento que você comeu um doce que não queria comer, o que você sentiu? Quais gatilhos ativaram o desejo? Quais foram os motivos que você construiu para justificar esse comportamento? Eles fazem sentido se você olhar de fora? O que você está tentando evitar? Quais são as sensações que você está buscando? Por quê? O doce que você comeu, ele satisfez essa necessidade? Você consegue entender de onde vem essa necessidade e se ela pode ser suprida de alguma outra forma? Que tipo de gatilhos acionam esse comportamento impulsivo? E como tirar esses gatilhos do dia a dia e construir gatilhos que ativam comportamentos mais construtivos? Vai pensando e observando. E aí, tudo bem? Quando eu faço uma semana sobre algum assunto, eu preciso discorrer sobre aquele assunto. E às vezes ele não cabe na semana cronológica. Então nós vamos de novo de semana da articulação. Agora que você tem tido conversas sinceras sobre você mesmo, sobre esse conflito interno que você escolheu para trabalhar, você já começa a identificar quais são as necessidades centrais de cada uma das partes. Ou seja, o que o seu consciente quer versus o que o seu subconsciente está orientado a fazer. É bem provável, bem possível que nesse ponto você comece a descobrir que os objetivos são comuns, são parecidos ou até os mesmos. Então, comece a permitir que essas partes se conversam, coloque esses pontos em comum, estabeleçam esse propósito em comum. Permita que as duas partes se comprometam a atacar juntas esse propósito, cada uma com a sua linguagem e os seus recursos que são particulares. Pensa fora da caixa, sabe? Quais soluções podem ajudar ambas as partes a satisfazer o mesmo objetivo? Vai pensando. Uma das maiores habilidades que distingue a gente dos demais seres vivos é a capacidade de mudar e de escolher o nosso foco de atenção. Olha só, as pessoas que costumam realizar seus projetos, elas geralmente focam a sua atenção em pessoas construtivas, em ideias construtivas, em coisas construtivas. Já as pessoas que estão paralisadas na vida costumam focar sua atenção em ideias pessimistas, em fracassos, cenários ruins que provavelmente nunca vão acontecer. Eu gosto muito daquela frase que diz que aquilo que você foca se expande. E eu estou dizendo isso dentro desse contexto de semana da articulação que a gente está fazendo. Se está difícil de resolver um conflito interno, experimenta tirar o foco, experimenta ocupar a sua atenção com outras coisas. Com o tempo você começa a se apartar desse problema e você vai ter uma visão melhor das coisas, uma visão mais distante das coisas. A nossa vida é feita de escolhas. Escolher agir sobre um determinado assunto vai te trazer um resultado. Agora, se você escolhe não agir, você também vai ter um resultado. Então, quando você entende que você está onde você está por consequência das suas escolhas, começa a ficar mais claro para você que por mais condicionamento que você tenha tido na vida, por menos oportunidades que você tenha tido, sempre é possível mudar, fazer novas escolhas, escolher e trilhar um novo caminho. Então, não aceita paradigmas, crenças que te impeçam de chegar onde você quer chegar.
Começa a ter coragem de enfrentar os problemas, de articular consigo mesmo, de enfrentar a si mesmo para poder resolver o que precisa ser resolvido. Vai, coragem, vai em busca dos seus sonhos. E hoje a gente encerra a semana da articulação. Eu vou recapitular. Para articular, é preciso se abster de julgamentos. Para articular consigo mesmo, você tem que deixar de lado os preconceitos. Você tem que respeitar as respostas que a sua autoinvestigação vai te dar. Se você julga, se você reprime, você não vai conseguir ser franco consigo mesmo e não vai ter resultado. Articular é colocar todas as cartas na mesa de forma honesta para realmente entender o que está acontecendo. Por que essas forças que fazem parte de uma mesma pessoa parecem estar caminhando na direção oposta. Então, eu espero que tudo isso que eu tenha falado te ajude mesmo a alcançar as suas metas e os seus sonhos. Bom fim de semana.